Bom, vamos agora para a nossa matéria de história, tá bom? Então, vamos lá. É a roxinha. Nós fizemos a página 288 e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a 289, certo? Na página 288, nós falamos um pouquinho sobre brincadeiras. E na sexta-feira passada, nós conversamos sobre as brincadeiras que cada um gostava, não foi mesmo? Cada um disse a brincadeira de sua preferência, a brincadeira que mais gostava. A Pro mandou até um videozinho como é pular elástico para vocês saberem, né? Que muita gente não conhece. Então, mais como uma curiosidade. Hoje, na página 289, nós vamos ver 289, tá, gente? Nós vamos ver sobre brinquedos de outros tempos, ok? Então, hoje em dia, existem brinquedos que antigamente eles não existiam. Assim como antigamente existiam brinquedos que hoje em dia não existem mais. Mas também existem brinquedos e brincadeiras antigas que são carregadas por muito tempo. Por exemplo, a amarelinha. A amarelinha é uma brincadeira muito antiga, bem antiga mesmo. E até os dias de hoje ela é bem conhecida, assim como outras várias e várias brincadeiras, certo? Então vamos lá. Acompanhe a leitura do texto, tá? Você já imaginou quais eram os brinquedos de seus bisavós? Do que será que os bisavós brincavam? Tem gente que ainda tem bisa, né? Biso. Então, quem tem a oportunidade de ter uma bisa e um biso, perguntem para eles do que eles brincavam, né? Se eles têm algumas fotos, que é bem legal, porque faz muito tempo, né, que eles eram crianças, então é bem bacana. Antigamente, não havia brinquedos eletrônicos, como videogames e carrinhos de controle remoto. Mas as crianças tinham brinquedos parecidos com muitos dos quais você brinca hoje, como bonecas, petecas e bolinha de gude. Então, olha só, a primeira foto são crianças brincando em 1950, isso faz bastante tempo, 1950, essa daqui, certo? O que nós podemos perceber aí nessa foto? Nós temos dois meninos brincando, né? Provavelmente isto é um carrinho. Também podemos notar a presença de dois dados com fotografia, no caso. Mas olha este carrinho que é diferente. Olha as rodas do carrinho. Não tem nada a ver com os brinquedos de hoje em dia, né? Até mesmo o jeito dele parece como se fosse um guindaste, né? Bem parecido. Aí do lado nós temos isso, só que isso, gente, faz bastante tempo, mas não faz tanto tempo assim, como a idade do biso de vocês, tá bom? Depende do biso, né? Tem alguns bisos que são novos, mas se o biso for bem senhorzinho, aí eles são mais de antigamente, certo? Aí do lado, crianças jogam videogame em 1970, certo? Então, olha só o videogame que é diferente. É esse aqui do lado. Ele tem um controle, né? Mas não dá pra ver direito o controle, que tá na mão das meninas. Mas aqui no sofá está o videogame
E só de olhar a foto, a gente já percebe que é um videogame bem diferente. Mas também não faz muitos e muitos anos, 1970. Na média de 40, beirando 50 anos, né? 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. Isso, beirando 50 anos. Então, quem nasceu em 1970 tem mais ou menos essa idade. Embaixo, crianças brincam no parque. 1990, certo? 1990 foi o ano que a Pro nasceu, né? A década que a Pro nasceu. Década de 90, mas a Pro nasceu em 95. Então a Pro era bem pequenininha aí nessa etapa, então a Pro não lembra muito. Mas, antigamente, as crianças brincavam bastante no parque. E em 2018, as crianças brincam com skate. Olha aí as crianças brincando com skate. A gente pode perceber diferenças nas brincadeiras e também no jeito de vestir. Olha, desde o primeiro dos meninos em 1950, depois a roupinha das meninas em 1970, depois as que estão brincando no parque 1990. E hoje em dia, né, 2018, foi ano retrasado, a gente percebe uma diferença bem grande do modo de vestir, dos brinquedos. E o que não apareceu aqui, que hoje em dia é bem difícil a gente ver criança brincando, né, na rua, em parques, principalmente agora, né, a gente não vê ninguém. Mas essa época que nós estamos, né, é uma era muito tecnológica. Então as crianças, ao invés de brincar, preferem ficar no celular, né? Ficar jogando, ficar assistindo vídeo. E foi o que a Pro falou. Brincar é muito, muito, muito importante. Então vocês têm que dar importância ao brincar. É legal ficar no celular? É legal ficar no celular, só que o celular, ele às vezes acaba prejudicando a nossa vida, né? Então, olha só. Nós vimos que os brinquedos, eles foram mudando. É que, na verdade, eles não fizeram uma sequência de brinquedos, né? Seria legal se eles tivessem pego um carrinho, desde lá do começo, e ter chego em 2018 com o mesmo carrinho. Mas isso não impede que vocês procurem ou conversem com alguém sobre como era, né? Então, nós vemos um carrinho totalmente diferente, um videogame, o brincar no parque, que hoje em dia não é possível por conta disso que estamos passando, mas é raro, né, a gente ver as crianças brincando no parque, praças, e as crianças andando com skate na rua. Aí embaixo tá assim, é a sua vez. Pergunte a um de seus avós ou a algum idoso que você conhece qual era o brinquedo preferido dele. Então, a gente tá falando sobre brinquedo, tudo bem? Desenhe esse brinquedo em uma folha de papel e depois apresente-o aos colegas. Eu sei que alguns não têm vovó, não têm vovô, então qualquer idoso que estiver por perto, né, de vocês podem perguntar. A Pro não vai pedir que vocês desenhem, tudo bem? Então, o que vocês podem fazer? Vocês perguntam para eles quais os brinquedos que eles mais gostavam. A Pro vai perguntar para a vovó dela também. E aí vocês guardem na sua cabecinha. Amanhã, na aula de sexta-feira, tem aula de história. Então, tem aula de história e tem aula de geografia. De geografia, a gente já tem que conversar sobre as moradias, se você se sente seguro na sua moradia. Então, a gente vai aproveitar e vai conversar também sobre os brinquedos dos avós, né? Dos avós, pode ser biso, tá? Não tem problema, pode ser bisavô e bisavó também. Ou um vizinho que seja idoso, ou algum tio, né? Tio, tia. Então, hoje em dia tá difícil pra gente se ver, né? Com o vovô e com a vovó. Por exemplo, meu vovô e minha vovó moram lá na praia, como a Pro já disse. E a Pro não está indo lá por toda a segurança, né? Principalmente pela saúde deles. Então, o que a Pro vai fazer? Uma
ligação, uma chamada de vídeo. E aí é pra eu perguntar qual brinquedo você mais gostava, do que você brincava. E aí não precisa desenhar, tá, gente? Amanhã na aula de sexta a gente conversa sobre isso. E aí vamos vendo se tem alguém que gosta do mesmo brinquedo, alguém que falou a mesma coisa. Vamos ver do que eles gostavam pra gente ver a diferença de hoje em dia, né? O que antigamente era mais legal na época, que é diferente de hoje em dia. Conforme o tempo vai passando, igual a gente falou das casas, as moradias vão mudando, as pessoas vão mudando, os brinquedos vão mudando. Então a gente vai descobrir um outro jeito de brincar, que era o jeito deles com os brinquedos de antigamente. Então são os brinquedos de outros tempos. Quem quiser fazer uma pesquisa também, pode pesquisar aí no tablet, no celular da mamãe, do papai, da titia, brinquedos de antigamente, para ver como eram os brinquedos de antigamente, tudo bem? Ou a vovó fala, eu gostava da boneca tal, aí você vai lá e procura, boneca tal. Aí você vê como era essa boneca da vovó, para você poder contar. Então, dependendo do brinquedo que a vovó e o vovô falar, fala para eles dizerem qual era o nome, aí vocês procuram, né? Utilizem o brinquedo de antigamente com a tecnologia de hoje em dia para saber como era. Se fosse antigamente, a gente não ia conseguir pesquisar dessa maneira. Mas hoje em dia a gente consegue. Então, dependendo do brinquedo que eles falarem, a gente consegue ir lá na internet e ver como era esse brinquedo. Olha que legal. E tá até mostrar, né, pra eles relembrarem, porque provavelmente eles nem vão ter mais esse brinquedo. Certo? Então, finalizamos a nossa aula de história. Não esqueçam de perguntar pra vovó e pro vovô. Assim que eles falarem, ou algum idoso, né? Assim que eles falarem, pesquisem pra ver como que era esse brinquedo da vovó e do vovô, tá bom? Então, beijos. Até daqui a pouquinho, nossa última aula de quinta.